Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega. Com alegria e satisfação que nesta manhã queremos dar prosseguimento à nossa leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 32, e desta feita do versículo 34 em diante, que nos diz assim: acaso não guardei isto em segredo, não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Os pés deles escorregaram, o dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora, onde estão seus deuses? A rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, ferir e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne. O sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo deles, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com a vingança aos seus adversários, e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declararei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse, do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá, e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or, e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Queridos, ontem nós podemos ver o quadro que Deus pinta acerca do seu povo, um povo que ele adotou como filho, um povo que ele amou, cuidou, protegia, e
deu do bom e do melhor que esse povo poderia ter, mas mesmo assim, esse povo, como diz as Escrituras, ele voltou o calcanhar contra Deus, dando-lhe coice e indo após outros deuses, deuses pagãos, que o povo de Israel, por orientação divina, nem deveria conhecer, muito menos adorar e cultuar. E hoje queremos prosseguir então, e podemos ver algo muito interessante acerca da ira e do juízo de Deus. E do versículo, como nós lemos, 34 em diante, e Deus, ele traz a seguinte indagação: não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça, defenderá ou vingará ao seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado, nem desamparado. A canção menospreza aqueles que decidiram seguir falsos deuses. Eles abandonaram a rocha da verdade por uma rocha que não era sequer uma pequena pedra. Quando a gordura era queimada, o vinho entornado nos altares dos falsos deuses, acreditava-se que estes comiam e bebiam tais ofertas. Contudo, esses ídolos sequer existiam, por isso nunca comeram nem beberam a oferta. Como podemos ver, ontem no nosso comentário nós mencionamos que não passavam de demônios por trás daqueles ídolos. Graça preciosa para Israel dentro em pouco, para os que agora sentem e reconhecem a sua necessidade. Em Mateus capítulo 3, versículos 16 em diante, as Escrituras nos diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, nós podemos ver que Deus, ele realmente manifesta o seu amor, a sua graça, quando ele envia ao povo de Israel o seu próprio filho para demonstrar agora a sua sentença e principalmente o socorro que poderia estar vindo para o povo de Israel. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum, Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Fere em ira governamental e sara perdoando em graça. Bendito seja o seu grande e glorioso nome por toda a eternidade. No Salmo 113, versículos 4 a 6, o salmista nos diz assim: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra?
Deus sozinho controla todas as coisas por ser totalmente livre para fazer o que quiser. Apenas Ele pode amaldiçoar ou abençoar, ferir ou curar, matar ou dar vida. Como ele disse a Moisés, eu sou. É impressionante que quando Deus manda Moisés e a Faraó para conversar com o Faraó para poder libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito, e Moisés questionou com Deus: e se Faraó me perguntar quem me enviou, o que eu direi? E Deus disse a Moisés: tu dirás, o eu sou me enviou. E aqui está a descrição que o salmista dá acerca do eu sou, esse Deus todo-poderoso, que pode fazer todas as coisas, porque ele é soberano em si mesmo, e acima dele, igual a ele, não há outrem. Ninguém há que escape da minha mão, diz o Senhor, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Glória seja dada a Deus nas alturas, que toda a inteligência criada adore o seu nome, incomparável. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores, quem quer que forem e onde quer que estiverem. Que tremenda sentença para todos aqueles a quem diz respeito, para todos os aborrecedores de Deus, para todos os que amam os prazeres mais do que a Deus. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Queridos, Deus jurou a si mesmo que iria vingar o seu povo. E quando nós olhamos a promessa que Deus fez a Abraão, quando pediu a demonstração de prova de amor a Abraão, e Abraão não nega em sacrifício o seu filho Isaque, seu primogênito, e então Deus disse para Abraão que nele seriam benditas todas as terras, mas Deus abençoaria quem abençoasse Abraão, mas também ele amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão. Em Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 18, nós podemos encontrar a palavra de Deus nos mostrando a realidade do que Deus realmente ele tem feito como promessa. Hebreus 6, 13 a 18 nos diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós por nós o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Chegamos aqui, então, ao fim do retrato do juízo,
ira e vingança, expostos resumidamente no canto de Moisés, mas amplamente desenvolvida em todas as escrituras proféticas. Podemos consultar Ezequiel 38 e capítulo 39, onde temos o juízo de Gog e Magog, o grande inimigo do norte que se levantará no fim contra a terra de Israel, e ali encontrará sua queda e destruição ignominiosa. Poderá também consultar o capítulo 3 de Joel, que começa com as palavras de consolação para o Israel do futuro. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Verá desta forma como as vozes dos profetas se harmonizam perfeitamente com o cântico de Moisés, e de que modo tão completo, tão claro e irrefutável, tanto num caso como no outro, o Espírito Santo expõe e estabelece a grande verdade da restauração futura de Israel com a sua supremacia e glória. E, por fim, quão verdadeiramente deliciosa é a nota final do cântico. Quão magnificante ele coloca a pedra de remate sobre a superestrutura. As nações hostis são todas julgadas, seja qual for o título ou estilo em que apareçam em cena, quer seja Gog e Magog, o assírio ou o rei do norte. Todos os inimigos de Israel serão confundidos e relegados à eterna perdição. E então ressoa aos ouvidos esta doce nota: jubilai, ó nações, com o meu povo, porque vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários fará tornar a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Aqui termina este cântico maravilhoso, uma das mais belas, completas e enérgicas expressões no livro de Deuteronômio. E principalmente no que Deus estabelece para Israel. O livro de Deus começa e termina com Deus e abrange em toda a sua compreensiva extensão a história do seu Israel terrestre, no passado, no presente e no futuro. Mostra a disposição das nações em direta relação com o propósito divino a respeito da descendência de Abraão. Revela o juízo final de todas as nações que têm atuado ou que ainda atuarão em oposição ao povo escolhido. E em seguida, quando Israel é plenamente restaurado e abençoado segundo o concerto feito com seus pais, as nações salvas são convocadas para se regozijarem com eles. Queridos, nós temos visto esta diferença do tratamento de Deus para com Israel, a nação de Israel, o Israel terreno, para com o Israel espiritual, que é a igreja. E nós sabemos que quando Deus tratar com o Israel terreno e as nações, nós estaremos com o Senhor, e aonde o Senhor estiver, nós estaremos com ele. Se ele estiver lá nos céus, no trono, estaremos com ele. Mas se ele estiver aqui na terra, em Jerusalém, tratando com Israel, a igreja estará junto com ele, porque esta foi uma promessa que ele fez, dizendo que aonde eu estiver, eu quero que eles estejam. O pedido de Jesus ao Pai era que nós pudéssemos ser um com ele. Então, aonde ele estiver, nós estaremos. E eu gosto muito de brincar com
uma expressão que quando nós estivermos já num corpo glorificado, um corpo glorioso, unido a Cristo, nós teremos um corpo japonês, aqui está lá. Se o Senhor estiver lá no trono de sua glória, estaremos lá com ele. Mas se ele estiver aqui tratando com Israel e as nações, estaremos juntamente com ele. Quão glorioso é tudo isto! Que esplêndido círculo de verdade se apresenta à visão das nossas almas no capítulo 32 de Deuteronômio. Bem pode dizer-se, Deus é a rocha, cuja obra é perfeita. Aqui o coração pode descansar em santa tranquilidade, venha o que vier. Nas mãos do homem tudo pode acabar em pedaços. Tudo que é meramente humano pode e há de resultar em irremediável fracasso e ruína, mas a rocha permanece para sempre, e a rocha da mão divina brilhará em perfeição. Vou corrigir. E a obra da mão divina brilhará em perfeição eterna, para a glória de Deus e perfeita bênção do seu povo. Tal é, pois, o cântico de Moisés, tal é o seu fim, alcance e aplicação. O povo inteligente não necessita que se lhe diga que a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, o mistério do qual o bem-aventurado apóstolo foi feito ministro, não encontra lugar neste cântico. Quando Moisés escreveu este cântico, o ministério da Igreja estava escondido no coração de Deus. Se não vemos isto, somos de todos incompetentes para interpretar ou até mesmo compreender as Sagradas Escrituras para uma mente simples, ensinada exclusivamente pela Escritura. É tão claro como a luz do sol, que o Cântico de Moisés tem por tese o governo de Deus em relação com Israel e as nações, por sua esfera, a terra, por seu centro, a terra de Canaã. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Queridos, isso aqui nos arremete para o que Jesus ensinou aos seus discípulos, uma feita agora direcionada praticamente para o Israel espiritual, para a igreja, quando ele diz: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Assim como Deus, ele cuidou de Israel no passado, quando introduziu na terra prometida, fazendo aquele povo comer o maná, o pão do céu, aonde não havia plantação de trigo, mas ele pôde proporcionar que esse povo pudesse chupar mel das pederneiras. E assim nós podemos ver que Deus ele promete suprir todas as necessidades do seu povo, igreja aqui na terra. Jesus mesmo ele disse: olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam e não ceifam, mas elas têm o seu pão de cada dia garantido pelo Pai Celestial. Olhem para os lírios do campo, eles não fiam e nem tecem, mas nem Abraão se vestiu com esplendor como é vestido os lírios do campo. Jesus ele foi muito claro, contundente, quando ele disse: se a palavra dele estiver em nosso coração, então ele, o Pai, viria a nós e faria em nós morada. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida
e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Versículos 44 a 47. Assim, desde o princípio ao fim, através de todas as porções deste precioso livro de Deuteronômio, encontramos Moisés, esse amado e honrado servo de Deus, insistindo com o povo sobre o solene dever de implícita, ilimitada e cordial obediência à palavra de Deus. Está nisto o precioso segredo da vida, paz, progresso, prosperidade de tudo. Nada mais tinham a fazer senão obedecer. Bem-aventurada a tarefa, ditoso esse santo dever, que seja também o nosso prezado ouvinte, nestes dias de conflitos e confusão em que a vontade do homem predomina, e de um modo tão terrível, o mundo e assim chamada igreja arrojam-se juntos com aterradora rapidez ao longo da obscura senda da vontade própria, uma senda que tem de terminar na negrura das trevas para sempre. Tenhamos isto sempre em vista e procuremos com ardor seguir o caminho estreito de simples obediência a todos os preciosos mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma, os nossos corações serão mantidos em doce paz, e ainda que possamos parecer aos homens deste mundo e até mesmo dos crentes professos, antiguados e de espírito apoucado, não nos afastemos, nem tanto como a espessura de um cabelo, do caminho indicado pela palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que nós deveríamos perseverar até o fim. E se nós perseverarmos até o fim, com toda certeza, nós teremos a salvação. Porque a salvação é pela fé. E fé, ela caminha em obediência à palavra de Deus. Que a palavra de Cristo, como disse Paulo, habite abundantemente em nossos corações, em nós, e nos proporcione a paz de Cristo, que deve dominar em nossos corações até o fim. É digno de nota e verdadeiramente impressionante ver como o nosso capítulo termina com outra referência ao trato do governo de Deus com seu amado servo Moisés. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, o próprio dia em que ele pronunciou seu cântico aos ouvidos do povo, dizendo: sobe ao monte de Abarim, no monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolher-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu aos seus povos, porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Queridos, que grande advertência, que grande grito de alerta para nós, Igreja do Senhor, para nós que somos o Israel espiritual, que somos estrangeiros e peregrinos aqui neste mundo, porque não somos do mundo como Cristo não é, mas que temos uma pátria celestial e caminhamos para chegar nela. O grito de advertência é: se nos tornarmos infiéis e não nos convertermos da nossa infidelidade, corremos o risco também
de não entrar na terra prometida, a Canaã celestial. Quão solene e subjugador é o governo de Deus! Certamente, o simples pensamento de desobediência deveria fazer tremer o coração. Se um servo tão eminente como Moisés foi julgado por falar imprudentemente com os seus lábios, qual será o fim dos que vivem de dia para dia, semana para semana, mês em mês, ano para ano, em deliberado e habitual descuido dos mais claros mandamentos de Deus, e positiva e tenaz rejeição da sua autoridade? Oh, se tivéssemos uma mente humilde e um coração contrito e quebrantado! Isto é o que Deus busca, e em que se compraz. É como tais que ele pode fazer a sua bendita morada. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías capítulo 62, versículo 2. Que Deus, em sua infinita bondade, conceda mais e mais deste mesmo Espírito a todos os seus filhos amados, por amor de Cristo. Queridos, Deus não tem prazer em que o homem se perca, em que o homem pereça. Pelo contrário, Deus almeja que todos os homens sejam salvos. Foi para isso que ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, enviando para nascer na carne como homem, para viver entre os homens, para sofrer como os homens sofrem, experimentar e passar por tudo aquilo que o ser humano experimenta e passa, ser julgado, condenado, ser crucificado, sepultado e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e ascendeu aos céus, dizendo que um dia ele voltaria, e que quando ele voltasse, ele nos levaria para estarmos para sempre com ele. A grande promessa que Deus tem feito para a sua igreja, no capítulo 14 do Evangelho de João, nos diz: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Queridos, neste mundo Deus tem preparado e vai preparar melhor ainda Israel terrena, a Jerusalém ou Sião, para o povo de Israel. Mas Deus já tem preparado para nós a cidade celestial, aonde Ele nos aguarda para podermos nos encontrar e estarmos para sempre com Ele. Que Deus em Cristo permita-nos, através do seu Santo Espírito, que possa nos conduzir, nos guiar, nos orientar através da sua palavra nesta caminhada, e que possamos, mesmo nos momentos de vacilo na nossa caminhada, como ser humano que somos, lembrar que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e assim poder continuar nos conduzindo até chegarmos a Jerusalém celestial. Que o Espírito de Deus possa continuar abençoando-nos, guiando-nos e nos guardando em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe aos nossos ouvintes.